O amor é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus nos ensinou a amar não apenas com palavras, mas com atitudes. Amar uns aos outros como Ele nos amou. Cuidar é enxergar o outro com compaixão. É estar presente. É dividir o peso da caminhada. Fomos chamados a cuidar uns dos outros. Há dias em que a fé enfraquece. Nesses momentos, uma palavra pode renovar forças. Deus nos chama a encorajar uns aos outros. O perdão liberta, cura feridas, restaura relacionamentos. Assim como fomos perdoados por Cristo, somos chamados a perdoar uns aos outros. Nem sempre será fácil, mas o amor cristão permanece. Suportar é escolher ficar. É caminhar juntos com graça e humildade. Somos chamados a suportar uns aos outros. A verdadeira comunhão nasce na verdade. Quando confessamos, a graça de Deus nos alcança. Há cura quando caminhamos na luz, confessando nossos pecados uns aos outros. Queridos, ao longo do mês de janeiro, nós vamos estar trabalhando o tema uns aos outros. Então, todo pregador que chegar nesse púlpito aqui durante o mês de janeiro estará trabalhando esse tema, esse assunto, que é uns aos outros, tá bom? E hoje, para abrir esse sermão sobre uns aos outros, né, nós vamos falar sobre amai-vos uns aos outros. Se você for pesquisar sobre uns aos outros, você vai encontrar mais de 25, pelo menos 25 textos e temas, né, relacionados, assuntos relacionados a uns aos outros. E hoje a gente vai iniciar falando de amai-vos uns aos outros. E tem muita coisa. Perdoai uns aos outros, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, exortai uns aos outros, né? Então tem vários. E hoje a gente vai falar sobre amai-vos uns aos outros, tá bom? E o texto que nós vamos nos basear, né, é João 13:34 e também o verso 35, inclusive ele está no boletim desta manhã, tá bom? Vamos ler o texto? Diz assim, você pode acompanhar minha leitura. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós estamos diante da tua palavra que foi lida e que ela seja, Pai, ministrada aos nossos corações nesta manhã. E não somente nesta manhã, mas Deus, durante todo este mês de janeiro, que esse tema, Deus, uns aos outros, esteja frequentemente, Deus, na nossa mente, nos nossos pensamentos, Pai, e que isso de alguma forma nos deixe mais parecidos com o teu filho Jesus, que de alguma forma, Deus, sejamos discípulos melhores, servos melhores do Senhor. Assim oramos, pedindo a tua bênção no nome santo, doce de Jesus. Amém e amém. Amar uns aos outros, amar uns aos outros. Jesus, ele não disse: nisto saberão que sois meus discípulos se, por exemplo, souberem muito da Bíblia. Porque existem coisas que Deus disse e existem coisas que Deus não disse. Existem coisas que Jesus disse e existem coisas que Jesus não disse, né? E nesse versículo, o que Jesus está dizendo, palavras de Jesus é: nisto saberão que sois meus discípulos se não disse se souberem muito da Bíblia.
É claro que saber da Bíblia é importante. Por isso que nós temos, né, ao longo dos domingos do ano, nós temos estudo da palavra de Deus, né? Por isso que os sermões, eles são baseados na palavra de Deus. É importante lermos a Bíblia. Precisamos ser obreiros aprovados, como aquele que maneja bem a palavra da verdade. É importante ler a Bíblia, né? Os servos bereanos, quando Paulo foi ministrar a eles, quando eles chegavam em suas casas, eles iam verificar se aquilo que eles tinham ouvido tinha a ver com as Escrituras. Então, saber a Bíblia é importante. Mas vocês saberão, nisso saberão que sois meus discípulos. Os de fora, eles não saberão que nós somos discípulos de Jesus porque nós somos craques em Bíblia. É isso que Jesus está querendo dizer. Não é o tamanho do seu conhecimento bíblico que vai demonstrar para os de fora que vocês são meus discípulos. Jesus também não disse: se tiverem grandes templos ou grandes programas, grandes eventos, aí as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Não. Não foi isso que Jesus disse. E da mesma forma, não que isso não seja legal, não que isso não seja bom também. É bom a gente ter um espaço físico onde dá para comportar os nossos encontros, os nossos cultos, né? Programações são legais, são importantes, mas não é nisso que os de fora, que o seu vizinho, o seu colega de trabalho, que o seu colega lá do colégio, da faculdade, saberá se você é um discípulo de Jesus. Não é nisso. Nisto saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que diferencia se somos discípulos de Jesus, servos de Jesus, para os de fora, para as pessoas do mundo, para as pessoas que nós queremos alcançar, é se nós amamos uns aos outros. E nem sempre é tão fácil amar, verdade ou mentira? Nem sempre é fácil. Aí você fala assim: "Ah, eu amo meu filho", e dá trabalho, mas aí é filho, né? "Ah, eu amo meu esposo, apesar do meu esposo", ah, eu amo, mas é esposo, né? Mas quando é um desconhecido, aí nem sempre é fácil. Nem os de perto são fáceis, né? Muitas das vezes. Quanto mais os que a gente nem conhece. E aí tem uma fachada de um hospital aí, ó. E ele tem uma estrutura de hospital, ele tem uma faixa lá, um letreiro de hospital. E se você chega nesse lugar aí, ó, e você chega e tem lá o espaço, tem a estrutura, e lá de fora tem o letreiro dizendo hospital. Você chega lá, você não encontra médico, você não encontra enfermeiro. Você pode dizer que isso é um hospital? Isso é uma estrutura, isso é uma obra de engenharia. Mas isso não é um hospital, porque o hospital precisa ter médico, o hospital precisa ter enfermeiro. Sei que não é, eu espero que não esteja falando uma novidade para os irmãos, porque a nossa saúde nem sempre ela nos entrega, né, aquilo que deveria. Mas um hospital só é hospital porque nele tem médico, tem enfermeiro, tem exames, essas coisas. Da mesma forma, uma estrutura física que tem lá letreiro, que pode ter até uma agenda, que pode ter uma estrutura de eventos, enfim. Tem a estrutura, tem o letreiro, tem uma agenda, mas se não amarmos uns aos outros, apesar de tudo isso daí, não seremos conhecidos como os discípulos de Jesus. Não seremos conhecidos. Que tipo de amor Jesus ele está nos ordenando? Porque ele diz: olha, vocês serão meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Que tipo de amor é esse que Jesus ele está requerendo de nós, né? Amar uns aos outros. O que é isso?
Porque ele fala no verso 34, olha, um novo mandamento vos dou, né? Para a gente se amar uns aos outros. Um novo mandamento. Mas é estranho, por quê? Porque se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe que amar uns aos outros, isso não é um diferencial do Novo Testamento. Esse mandamento de amar um ao outro não é estreado por Jesus. Já existia no Antigo Testamento. Olha o que diz lá no Levítico. Ó, o amor já existia também no Antigo Testamento. Ó, Levítico 19, 18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Palavras de Deus a Moisés. Instrua o povo dessa forma. Vejam, amar uns aos outros já existia no Antigo Testamento. E como Jesus fala assim, ó, um novo mandamento vos dou. É um novo, mas já existia? Como é que funciona isso? É novo, mas já existia? O que já existia agora é novo? Não, né, irmão? Não. Por exemplo, você namorava alguém lá no passado, lá jovenzinho lá, no passado lá. Aí agora, depois de muitos anos, você reencontra essa pessoa. Você reencontra essa pessoa. E aí você começa a namorar essa pessoa. Você pode falar assim, eu estou num novo relacionamento? Não, é o mesmo, não é? É a mesma pessoa, é a mesma pessoa. Jesus disse, olha, um novo mandamento vos dou. Mas esse novo mandamento não é novo assim, porque ele já existia. Então, o que Jesus está querendo dizer para nós? Não é a questão da palavra, é o padrão que ele está colocando. O padrão é novo. O padrão que Jesus está estabelecendo, desta vez, quando ele está com os seus discípulos, é um novo padrão. Qual é o padrão? Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros. Isso está lá no Levítico, isso não é novo. Mas olha o padrão novo aí, ó. Como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Jesus, eles dá um novo mandamento. O novo mandamento não é o amar um ao outro, isso já existia. O novo mandamento é um novo padrão. Como que você deve amar ao seu próximo? Como vem na sua cabeça? É do jeito que você acha? Não. Eu vou dar um novo mandamento para vocês. A forma que vocês devem amar um ao outro, uns aos outros, é como eu amei vocês. É o padrão de Jesus. O padrão de Jesus. Assim nós devemos amar. O padrão do amor de Cristo. E como é o amor de Jesus, irmãos? Como é esse padrão de amar de Jesus? Primeiro, é um amor intencional. Intencional. Separei um versículo, 1 João 4,19, que diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. A intenção não foi sua nem minha de amar a Deus. A intenção foi dele nos amar. Ele não esperou que nós estivéssemos de bem com ele, fazendo tudo certinho, agradando a ele para depois ele nos amar, não. Ele que nos amou primeiro. Ele que deu o primeiro passo. Ele que deu o primeiro passo ao nosso encontro. Ele que veio até nós. Ele que veio até nós. É um amor intencional. Ele tinha intenção de nos amar, de nos encontrar, de vir até nós, de nos perdoar. Amor intencional. Este é um padrão que nós precisamos seguir, se queremos cumprir o novo mandamento que o Senhor nos dá, que é dentro desse padrão novo, como eu vos amei, como eu vos amei. Ou seja, se o amor deve ser intencional, nós não podemos ficar esperando a outra parte, a contrapartida. Tá tudo certinho com a gente, tá tudo bonitinho com a gente, tá de bem com a gente.
está nos agradando para então nós darmos o passo de amar alguém. O nosso amor deve ser intencional, apesar daquela pessoa ser daquele jeito mesmo. Nós precisamos ter a intenção de amá-la. O padrão de Jesus, irmãos, é muito mais elevado do que as, as os arrumos, os acertos sociais. É muito mais elevado. Segundo padrão de amor de Jesus, amor não correspondido. Olha só, Lucas 23:34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Olha só. Esse texto está no contexto da cruz. Jesus está na cruz. Jesus está na cruz sendo humilhado, torturado, machucado. E aí, enquanto ele está apanhando, quando ele está sendo humilhado, pergunta: o amor de Jesus está sendo correspondido, irmãos? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Jesus está sendo humilhado, envergonhado, desrespeitado, machucado. E as palavras que ele diz para o seu pai, Deus Pai, é: perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Deus, não atribua esse pecado para eles, não. Se eles soubessem que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus, eles não fariam isso. Então não atribua esse pecado a eles. Olha só, Jesus continua amando mesmo não sendo correspondido. Pelo contrário, sendo envergonhado, humilhado, machucado. E depois que Jesus fala isso, olha que o texto continua. Então eles, os soldados, dividiram as roupas dele, tirando sorte. Jesus está dizendo para o pai: Pai, não somatiza mais esse pecado para eles, não. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem quem eu sou. Não somatiza isso, não. E aí, quando Jesus acaba de falar isso, o que, que os soldados fazem? Eles arrancam a roupa, deixam Jesus nu e começam a repartir a sua roupa. Mesmo assim, mesmo sem ser correspondido no seu amor, Jesus amou. Jesus amou. Como trazer esse padrão de amor para nós, irmãos? Como trazer esse padrão de amor para nós? Trazendo esse padrão de amor para nós. É aquela pessoa que falou mal de você, é aquela pessoa que é mentirosa contigo. E quando ela chega perto de você e ela precisa de você, você vai ajudá-la, você vai fazer algo bom para ela, mesmo sabendo do que ela fez para você. É você amar sem ser correspondido. Esse é o padrão de amor de Jesus. Como devemos amar uns aos outros? No meu padrão. Como eu vos amei. E assim que Jesus nos amou. Assim que Jesus nos amou. Falar dos romanos, dos soldados lá, é fácil, né? Eles estão distantes há 2000 anos. Mas quantas das vezes nós também não nos correspondemos com o amor de Deus? Quantas das vezes nós também recebemos do amor do Senhor e não correspondemos? Não correspondemos. Nós também somos estes que não correspondem, muitas das vezes, ao amor recebido pelo Senhor. Padrão do amor de Jesus é um amor sacrificial. João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus diz essas palavras aos seus discípulos: olha, não tem amor maior do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Jesus ainda não havia ressuscitado, porque ele ainda nem tinha sido morto na cruz, em João capítulo 15.
Jesus só está antecipando o que ele faria pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Ele só está antecipando que quando os seus discípulos vissem o sacrifício de Jesus, eles se lembrassem: olha, Jesus já tinha falado realmente conosco, que não há maior amor do que esse, que dar a vida pelos seus amigos. Jesus tem um amor sacrificial por nós. Esse é o padrão de amor de Jesus por nós, ao ponto de dar a vida. Queridos, nós estamos muito longe, né, de querer dar a vida por alguém, né? Muito longe de querer dar a vida por alguém. Esse padrão de amor é muito elevado. Só o Senhor para trabalhar isso em nós. Esse amor sacrificial de Jesus, claro, ele foi um sacrifício único. Ele foi um sacrifício único, né? Um amor ao ponto de entregar literalmente a sua vida pelo outro, pelos seus amigos. Mas a que ponto nós podemos chegar com o nosso amor? O nosso amor tem sido sacrificial, queridos? Tem sido sacrificial. Às vezes, como que nós declaramos o nosso amor ao Senhor? Para muitos, por exemplo, vir à igreja em janeiro já é um grande sacrifício. Um grande sacrifício. Ao ponto de, não, janeiro não, né? Aí é demais, né? Aí é demais, né? Qual é o seu amor sacrificial pelo Senhor, que pagou um preço por você? Se você for viajar, querido, se você tem ok, mas ficar em casa. Não vou porque a igreja de janeiro tá de férias mesmo, então eu não vou. Aí fica em casa. Aí fica assim, aí vem se reunir, querido. Vem se capacitar, tá? Vem se reunir. Mas esse é um amor sacrificial, talvez você enxergue assim, né? Ao Senhor e ao próximo. E ao próximo. Será que nós temos feito alguns sacrifícios de amor pelo nosso semelhante? Será que nós temos feito alguns sacrifícios por pessoas próximas a nós? Por exemplo, você não se colocar sempre em primeiro lugar é uma forma de você estar se sacrificando pelo outro, entendeu? Você está numa fila e tem uma pessoa com dificuldades. Você deixar ela passar, ela chega para você e você: meu filho, eu posso passar ali, né, lá no supermercado nesse período de festas, aquelas filas gigantescas, e a pessoa chega para você só com dois itens na mão e chega para você: meu filho, você está com um carrinho gigante, meu filho, eu posso passar na sua frente e tal. Aí é uma luta interna para alguns, né? O meu direito e o outro, né? Você seria capaz de deixar passar? Ou ajudar alguém que você não conhece? Que tipo de sacrifício você tem feito pelo seu próximo? O Senhor foi capaz de entregar a sua vida, literalmente por nós. Qual tipo de sacrifício temos feito, realizado para o nosso próximo? Porque essa é a forma que nos diferenciarão se somos discípulos de Jesus. Se nós amarmos uns aos outros no padrão de Jesus. No padrão de Jesus. E aí são alguns detalhes daquele versículo que eu acabei de ler para os irmãos, que Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, que dar a vida pelos seus amigos. Olha alguns detalhes desse versículo. Ó. Quando Jesus fala esse versículo, né, diz essas palavras, essas palavras foram ditas antes dele se sacrificar. Antes dele se sacrificar, ele já estava falando: olha, eu vou entregar minha vida por vocês. Judas ainda estava presente no grupo. Judas, que trairia Jesus, estava no grupo quando Jesus falou: olha, não tem amor maior do que esse de entregar a vida pelos seus amigos.
E Jesus estava incluindo Judas também nesse grupo. Os discípulos ainda falhariam com Jesus. Por exemplo, Pedro ainda não tinha negado Jesus, porque Jesus ainda não estava indo para a cruz. E mesmo o Senhor Jesus, sabendo que os discípulos falhariam, o negariam. Tanto é que quando Jesus é morto, os discípulos entregam os pontos. Eles ficam sentados e eles decidem voltar a pescar. Eles desistem daquele ministério iniciado por Jesus. Olha os seus discípulos. E foi para esses discípulos e para nós também que Jesus entregou a sua vida. Mesmo sabendo que iríamos traí-lo, que iríamos negá-lo, que iríamos decepcioná-lo. Mesmo sabendo do tamanho do sacrifício que ele faria, ele não se negou. Não se negou. Porque o seu amor foi também um amor sacrificial. Jesus não espera a perfeição para amar. Se Jesus estivesse em busca de perfeição dos seus discípulos, para então corresponder no seu amor, no seu sacrifício, estaríamos perdidos. Se Jesus esperasse que os seus discípulos não o negassem, não o traíssem, eles já estivessem formados no discipulado de Jesus, fossem homens idôneos, retos, conhecedores da palavra do Antigo Testamento. Jesus não esperou que os seus discípulos estivessem nesse padrão, irmão. Não esperou. E graças a Deus por isso. Porque se Jesus tivesse esperado perfeição dos seus discípulos, lealdade dos seus discípulos, ele desistiria da cruz. Mas graças a Deus, Jesus não espera a perfeição para amar. E esse é o padrão de Jesus para nós nos amarmos uns aos outros. Não esperar a perfeição do nosso semelhante. Se a gente esperar que o nosso semelhante seja perfeito, ou minimamente tenha um padrão igual o que nós temos com ele, a gente vai acabar dando desculpa para não amar ninguém, irmãos. Não amar ninguém. Então não espere perfeição para amar, porque senão você nunca vai fazer isso. Nem do seu filho, nem do seu filho. Nosso amor não pode depender do comportamento do outro. E como é o nosso padrão humano? O padrão humano é exatamente o oposto dessa frase. Nós amamos conforme o outro nos trata. Esse é o comportamento humano. Jesus quer inverter essa lógica. Não ame dependendo do comportamento do outro. Não ame dependendo do comportamento do outro. Porque senão, não vamos amar ninguém. Ninguém. Nem a nós mesmos. Mas com a gente releva, né? A gente releva muito conosco mesmo, né? Mas esse deve ser o padrão. É fácil? Claro que não. Vai contra o nosso instinto natural humano. Não é fácil. Eu diria que é impossível. Não é só fácil. Não só não é fácil. É impossível. Só o Espírito em nós, querido. Só o Espírito Santo em nós. Isso não é uma coisa natural. É algo espiritual. É espiritual. Alguém perdoar aquele que foi o assassino do seu filho não é natural. Não é. É espiritual. E tem gente que já passou por essa tragédia e foi capaz de perdoar. Fez isso sozinho? Foi uma terapia que gerou essa vontade na pessoa? Não. A pessoa era crente. Ou se converteu para fazer um negócio desse. Porque não é natural. Não é natural, irmão.
Então, nosso amor não pode depender do comportamento do outro. Porque se a gente ficar esperando o bem das pessoas para poder a gente amá-las, a gente não vai amá-las. Elas sempre estarão aquém da nossa vontade, porque nós somos egoístas, nós somos maus. E a gente vai olhar sempre o outro num padrão elevado para nos corresponder. E isso nunca vai ser alcançado. Depende da obra de Cristo em nós. Não depende daquilo que o outro faz. Depende da obra de Cristo em nós. Por isso que eu disse que não é natural, isso é espiritual. É espiritual. Então, quando alguém fazer algo ruim com você e chegou a sua vez de retribuir, não retribua na mesma moeda. Faça ao contrário. Retribua conforme o Senhor já fez por você. Porque depende da obra de Cristo em nós. É Ele que trabalha em nós, é o seu Espírito em nós que nos faz ter esse posicionamento. Além do padrão, o amor é a marca visível da nossa fé. Veja só, além de nós termos esse padrão de Jesus, que é ame o próximo como eu vos amei, esse é o padrão de Jesus, o amor também é uma marca visível da nossa fé. É assim que as pessoas conseguem saber se somos filhos de Deus, se somos discípulos de Jesus, através dessa marca. Que marca? A marca do amor. João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Essa é a nossa marca, deve ser a nossa marca. A nossa marca não deve ser a nossa logo da igreja. A nossa marca não deve ser aquele irmão é o irmão flamenguista, botafoguense, vascaíno, tricolor. A nossa marca não deve ser conhecida por isso. A nossa marca deve ser o amor. O amor. Todos conhecerão. E aí não é só a gente da igreja, querido. Os de fora também precisam saber isso. Todos conhecerão. Não é só os da família da igreja. Não. Os de fora também. Eles precisam saber que somos servos de Jesus. Como eles saberão que somos servos de Jesus? Se nós amarmos uns aos outros. E eles também, tem gente que precisa amá-los também. Essa é a marca do crente. A marca do crente, do discípulo de Jesus, é o amor. É o amor. O mundo observa mais nossas atitudes do que nossas palavras. E você sabe disso. Você sabe disso. E aí, se você tem um comportamento ruim lá fora, e aí em um culto aqui, o pastor começa a pedir para você convidar aquele seu amigo, pessoa do trabalho, para você vir, para poder vir aqui em algum culto especial, tal, alguma programação especial. Quando você convidar essa pessoa, não são as palavras do convite que vão convencer essa pessoa de vir ou não. É o seu comportamento com ela ao longo das semanas, meses e anos. Então, não é o que a gente só fala. Falar precisa falar também, né? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Precisa falar também. Mas o que importa para quem está ouvindo são as atitudes daquele que está falando. Então, para esse exemplo, a pessoa aceitar o convite, quando ela vai responder sim ou não, ou vai falar sim e não vai vir, vai depender muito do seu comportamento com ela, antes do convite. Antes do convite. Por quê? Porque o mundo observa as nossas atitudes, muito mais do que as nossas palavras. Então, se naquele momento difícil daquela pessoa, você teve uma atitude de amor com ela, de estar junto dela, de acolhê-la, de ajudá-la na necessidade que apareceu,
Isso que vai contar. Não o seu convite: "Ah lá, o pastor chamou para você vir na igreja porque o culto é de não sei o que lá". Porque o mundo observa mais as nossas atitudes do que as nossas palavras. Eles não creem nas nossas palavras, na maioria das vezes, mas podem começar a crer dependendo das nossas atitudes. O amor é a marca visível, é a nossa marca visível. O testemunho cristão é relacional. A a igreja de Cristo é um corpo vivo, relacional, relacional. Nós conquistamos pessoas, nós nos relacionamos através de relacionamento, de relacionamento. Então nosso testemunho precisa ser dentro do nosso relacionamento com elas. A gente precisa primeiro ganhar as pessoas, para depois elas aceitarem a nossa mensagem. Primeiro, a gente ganha a pessoa, através de relacionamentos, de relacionamentos. Depois que ela já sabe quem somos, depois que ela já se abriu para nós, aí a gente pode apresentar uma boa notícia para ela. Mas primeiro a gente precisa ganhá-la. E como a gente ganha? Através de relacionamentos. Relacionamentos. A igreja é uma vitrine viva do evangelho. As pessoas estão nos vendo, estão nos vendo. Ontem foi sábado, ontem eu fui lá no Jericinó. Quem conhece o Jericinó? O pessoal conhece, né? Como é que é? A turma do Jeri, como é que é? Turma do Jeri tá lá, né? E tava lá ontem lá com a família, e aí enquanto as crianças gastavam energia pulando lá no pula-pula, e se você tem criança, leva para pular lá no Jericinó, porque o preço é bom e fica bastante tempo. Então, é, vai. Então as crianças pulando lá, e tá eu e a minha digníssima esposa lá sentados lá, tomando água de coco. Aí chegou uma irmã, uma mulher lá, não é da igreja não. Aí falou assim: "Oi, pastor, não sei o quê". Eu falei: "Cara, eu não conheço a pessoa". Aí eu fui: "Oi, tudo bem?", tal, tal. E aí continuei lá. Por que eu tô trazendo essa informação? Porque tem gente que te conhece e você nem sabe que ela te conhece. Aí, por isso que a igreja é uma vitrine. O seu vizinho sabe que você, pelo menos, é religioso, porque ele vê você, né, vindo na igreja, no domingo. Aí você olha, um cidadão ou uma cidadã saindo todo arrumado no domingo de manhã com sol assim, não está indo para a praia, deve estar indo para algum encontro religioso, entendeu? Você não falou nada com ela, mas ela sabe que você é religioso. Pelo menos religioso ela imagina que você é. Então a gente não conhece todo mundo, mas muita gente nos conhece e a gente nem sabe. Então nós somos essa vitrine. E não é porque é vitrine que sempre é bonito, né, irmão? Tem umas vitrines que, nome de misericórdia, misericórdia. Então a gente tem que estar atento com a nossa vitrine, a gente tem que estar atento a isso, porque nós testemunhamos mesmo sem falar, mesmo sem falar. Lá no prédio tem lá o tem um não vou falar que é vizinho, senão lá no lá no prédio tem uma família não é a família, é só tem um casal religioso lá, irmão, tem um casal religioso. E aí, queridos, quando a gente vai para o corredor, sempre a gente ouve muitas brigas, muitas brigas, muitas e muitas brigas, muitas e muitas brigas. E eles são religiosos, porque de vez em quando eles, pelo domingo, eles saem tudo arrumadinho. Aí eu que tô olhando de fora imagino o quê? Deve ser religioso, né? Porque o sol desse jeito, então tudo arrumadinho assim,
Queridos irmãos, a paz do Senhor que é dada no domingo não paga o que eu ouço durante a semana, entendeu? A igreja é uma vitrine viva do evangelho. A questão é, essa vitrine, ela está cooperando ou ela está trazendo escândalo? Escândalo. Então, o que a gente faz durante a semana conta muito, irmãos. Conta muito. Qual é a nossa marca? São as brigas que o vizinho ouve ou é o amor? É o ajudar o próximo? De vez em quando pode ter uma briga, né? Uma briga uma vez cada 6 meses, uma vez no ano, assim. Não sei qual é o seu padrão de discussão na sua casa, mas isso não pode ser rotina na vida do crente, querido. A casa do crente precisa ser um ambiente de paz. A casa do crente precisa ser um ambiente de paz. Primeiro, porque o Espírito está naquele povo que está lá dentro. E segundo, o nosso testemunho. O nosso testemunho. Então não se esqueça disso. A nossa marca deve ser o amor. E não outras coisas que as pessoas pensam sobre nós. O amor não é sentimento, é prática. Porque se o amor fosse sentimento, a gente só amaria quem nos corresponde de alguma forma. Ou só os mais chegados, os mais próximos, né? Como filho, esposa, amigos mais próximos, né? Mas o amor não é sentimento. Não é sentimento, porque senão não existiria o texto para a gente amar o nosso inimigo. Você tem qual o tipo de sentimento que você tem pelo seu inimigo, né? Amor não é sentimento, é prática. É você agir para o bem daquela pessoa, apesar daquela pessoa. Chegou a necessidade à sua porta, à sua frente, e você sabe quem é a pessoa. Apesar da pessoa, você vai decidir agir para o bem daquela pessoa. Isso é amor. 1 João 3,18 diz: Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque o amor, ele é prático, são atitudes e não sentimentos. E não sentimentos apenas. Apenas. Uma igreja pode ser correta na doutrina, organizada na estrutura, mas fria nos relacionamentos. E isso é um mau testemunho. Mau testemunho. Por quê? Porque nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. E se não nos relacionamos, e quando eu falo relacionamos, nos relacionamos bem, a gente não está, de fato, comunicando que somos discípulos de Jesus. Então a gente precisa ter bons relacionamentos. Bons relacionamentos. Inclusive, querer também gerar relacionamentos. Eu sei que tem gente que é tímida, muito tímida, né? E aí é difícil de se abrir, de conversar, mas em nome de Jesus, estamos iniciando um novo ano, então deixa essa timidez para lá, né? Poderia até usar o texto que os tímidos não herdarão o reino do céu, não está na Bíblia, não. Mas você entenda o versículo, né? O versículo está querendo dizer, se você é tímido ao ponto de não conseguir comunicar aquilo que o Senhor realizou na sua vida, querido, você não é digno do Senhor, entendeu? Porque se você me nega diante dos homens, eu vou te negar diante de meu Pai, entendeu? Se você é tímido ao ponto de você não conseguir comunicar a mudança que o Senhor fez na sua vida, você não é digno do Senhor. É esse tipo de timidez, tá? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: nós precisamos criar relacionamento. Relacionamento. Você precisa conhecer todo mundo da igreja, mas você precisa ter alguns relacionamentos aqui dentro, entendeu? Precisa. Faz parte da vida cristã, né? E você vai treinando aqui para você gerar relacionamento lá fora também. Lá fora também. E isso enfraquece o testemunho, né? O que eu tinha dito.
né, que nós podemos ser corretos na doutrina, organizados na estrutura, mas frios nos relacionamentos. Se somos frios nos relacionamentos, isso nos dá um mau testemunho. Isso enfraquece o nosso testemunho diante das pessoas, diante do mundo. E aí tem uma foto de um homem saindo, né? Eu coloquei essa foto só para você pensar. O que tira pessoas da igreja? O que tira pessoas de igreja? Não são as doutrinas. Não é isso. A pessoa chega aqui, aí começa a se relacionar, tal, aí daqui a pouco ela para de vir. Aí você vai atrás dela, aí ela nunca vai te dar uma resposta desse jeito assim, ó: "Ah, pastor, eu parei de ir na igreja porque vocês realizam uma ministração da ceia livre. E eu gosto da ceia ultra restrita". Nunca é um tipo de resposta assim. Porque isso tem a ver com doutrina, né, o que eu acabei de falar. Não é nunca por conta disso. "Ah, pastor, eu deixei de frequentar a igreja, porque eu descobri que vocês só batizam pessoas depois de um testemunho, uma profissão de fé". Nunca é por conta de questões doutrinárias. "Ah, pastor, eu deixei de ir na igreja, porque esse negócio que vocês acreditam, né, de separação de igreja e Estado, eu não acredito nisso". Porque eu estou falando de princípios batistas aqui. Você chega para a pessoa, visita ela e porque ela parou de visitar a igreja, nunca é por questão doutrinária. São questões de falta de amor. Se magoou com alguém. E a gente vive no tempo do mimimi também, tá, irmão? Você sabe disso, né? As pessoas só estão mimizentas, né? Qualquer coisinha se sente machucada e não sei o quê, não sei o quê, né? Aí você vai lá e tentar entender o coração daquela pessoa, e a causa é sempre essa: falta de amor, falta de amor. Não recebeu amor suficiente, ou então por questões de relacionamento, que está envolvido também questão de amor. Então por que as pessoas saem da igreja? É por conta da doutrina? É por conta da liturgia? A liturgia até atrapalha um pouco também às vezes, mas a maioria das vezes é a falta de amor. E não deve ser a nossa marca essa, porque a nossa marca como cristãos, como filhos de Jesus, discípulos de Jesus, filhos de Deus, discípulos de Jesus, é o amor. O amor é a nossa marca visível. Então, como tratamos o nosso semelhante, querido? Como você tem tratado o seu semelhante? E o semelhante aí, eu não estou falando de crente, não. Como você tem tratado outro ser humano? Como você tem tratado outro ser humano? Como reagimos aos erros dos irmãos? As pessoas vão errar, nós vamos errar. Eu já errei com várias pessoas aqui. E se a gente não tiver no nosso coração já preparados para perdoar o erro do irmão, é melhor nem nos reunirmos, irmão. Porque nós vamos sempre errar. Vamos errar. Mas como aquele irmão erra tanto, você também erra. Você se perdoa mais facilmente, entendeu? Como reagimos aos erros dos irmãos? Devemos reagir com perdão. Com perdão, porque a nossa marca visível é o amor. Sem amor tudo perde sentido. Dom sem amor não edifica. Olha o que diz Coríntios 13. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Olha só o exemplo que Paulo está dando. O cara pode ter a fé de fazer um monte sair de um lugar e para o outro. Se ele faz isso só em fé, mas sem amor, essa pessoa não vale de nada. Nada será. Dons podem impressionar, mas não transformam. Sacrifícios sem amor não agradam a Deus. Verso 3: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Sacrifício. Você pode se sacrificar.
igual os muçulmanos extremistas fazem, eles se sacrificam por aquela causa. Chega numa igreja cristã, se enche de bomba, se explode. Literalmente o que Paulo está falando ali, ó. Você pode entregar seu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor nisso, querido, nada disso vale. Ativismo não substitui relacionamentos. Às vezes a gente está fazendo muita coisa para fugir de relacionamentos ou porque nós não queremos nos envolver nisso. E ao contrário, a igreja é feita de relacionamentos. O amor é a base de todos os uns aos outros que nós vamos estar estudando, ministrando durante o mês de janeiro. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sustentar, ajudar uns aos outros, enfim. Todos esses uns aos outros, eles partem de amar uns aos outros, partem de amor. Por isso que o primeiro sermão é sobre amar uns aos outros. O amor é a base. Tenho feito as coisas certas com o coração certo? Interessante essa pergunta. O que você tem feito que é certo? Está com o propósito certo? A motivação certa? Porque você pode vir todos os domingos e quartas-feiras na igreja. Você está fazendo uma coisa certa. Ok, tá ok. Mas isso que você tem feito que é certo, você está fazendo com o coração certo? Com a motivação certa? Ou você faz isso porque você tem medo que o pastor vai entrar em contato com você, o diácono vai atrás de você, ou porque você deu o seu nome e você se arrependeu, mas você está com vergonha de tirar o nome lá de um compromisso que você assumiu, enfim. Você faz a coisa certa, mas é pelo motivo certo, com o coração certo. Meu cristianismo tem sido relacional ou apenas institucional? Porque você é um crente batista da primeira igreja? Só por conta da instituição ou dos relacionamentos? A instituição é importante, mas os relacionamentos são mais importantes, porque essa é a nossa marca. O amor, a gente está acabando, o amor não é um acessório da fé, é o alicerce. Coloquei uma moça ali cheia de acessório, né? Você sabe o que é acessório, né? É brinco, é pulseira, é, é um monte de coisa ali, ó. A moça tá. Eu procurei uma foto com vários acessórios lá. Acessório é legal, né? Tem gente que gosta de acessórios. Meu filho mesmo, meu filho Miguel, puxou o tio dele, só pode, né? Gosta de, gosta de acessórios. É. Mas acessório você pode tirar. Você pode tirar, entendeu? Não vai fazer tanta diferença. Você sobrevive sem acessórios, entendeu? Você sobrevive. Mas o nosso alicerce não é um acessório, querido. O amor não é um acessório da fé, é o nosso alicerce. O amor deve ser a nossa base. A nossa base. É a nossa marca. E o padrão é aquele estabelecido por Jesus. Então, eu quero deixar uns desafios aqui para a gente fechar. E o desafio para essa semana, para você colocar em prática, tá bom? Colocar em prática, tá? Escolha amar de forma prática. E primeiro, dou algumas sugestões aqui, ó. Deixa uma palavra de encorajamento para alguém. É uma forma de você, de forma prática, demonstrar que você a ama. Entendeu? Dá uma palavra de encorajamento para alguém. WhatsApp, liga, você encontrou na rua, no supermercado, no banco, enfim. Deixa uma palavra de encorajamento com essa pessoa. Talvez um pedido de perdão, entendeu? Fulano de tal, olha, eu errei com você nisso, naquilo outro, eu quero te pedir perdão. Uma atitude de amor. Ou então, você libera o seu coração e perdoa. Também é uma atitude de amor. Até para consigo mesmo, tá?
um gesto de cuidado para alguém, entendeu? Você pode fazer um gesto de cuidado para alguém, vê uma necessidade, atende, principalmente os não crentes, irmãos. A gente precisa abrir os nossos limites. A gente precisa alcançá-los. Então você vê alguém lá do seu conhecimento que precisa de um cuidado, vai lá, seja essa pessoa que vai cuidar daquela. E por fim, uma atitude de misericórdia, de misericórdia. Viu uma necessidade? Procura atender. Procura atender. Não precisa fazer publicidade disso. Mas aquela pessoa que vai receber aquele cuidado, daquela misericórdia, ela vai perceber um gesto de amor. E nós seremos conhecidos pelo amor, se amarmos uns aos outros. E para a gente fechar, Romanos 13, verso 8. Se você chegou aqui nesta manhã e suas contas estão todas pagas, glória a Deus por isso. O cartão que vai vencer no dia X ou Y, você já tem um valor para pagar. Graças a Deus, está tudo ok. Esse ano vai ser um ano de bênçãos, está tudo tranquilo, né? Em nome de Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você que já está tudo pago aí, você tem uma dívida. Você tem uma dívida para pagar. E é o verso 8, ó. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Mas uma coisa que você vai ser sempre devedor, que é o amor lá, ó. Exceto o amor. Nós sempre seremos devedores diante dos outros. Sempre estaremos devendo amor ao próximo. Sempre estaremos. Então, querido, não se acha o bambambam, não, tá? Isso daí é uma expressão que os mais novos talvez não conheçam, né? O bambambam, né? Você sempre será um devedor. Sempre será um devedor. E nós temos a nossa vida para a gente estar tentando pagar isso com o nosso próximo. Como que a gente paga isso? Atitudes de amor. Essa é a nossa marca. Então, queridos, possamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Amém?